O Fan é um órfão desconhecido determinado a fazer o seu nome com a ajuda da sua baleia de estimação. Ele passou anos escalando até o topo, mas justamente quando seu sonho estava prestes a se realizar, ele é morto pelo seu próprio pet e renasce como um fracassado feio e sem prestígio. Então se você curtiu essa premissa, vem comigo e já comenta alguma coisa aí, mano, pra engajar no vídeo, tá ligado, né? Tamo junto e bora pro conteúdo. Quando o Fan abre os olhos, ele se vê no meio da floresta e milagrosamente ainda está inteiro, embora suas roupas estejam diferentes por algum motivo. Ele verifica se ainda está ligado à sua baleia anã, mas infelizmente parece que ela se foi de vez. Agora ele precisa descobrir onde está e pensar em um jeito de voltar para casa. Então ele desce até um rio próximo para beber uma aguinha, mas ao ver o seu reflexo ele percebe que está muito mais feio do que antes. Ele entra em pânico e tenta entender o que está causando isso, mas a sua agitação chama a atenção e logo um grupo de soldados armados o encontra. O Fan fica confuso e se pergunta por que esses soldados apareceram de repente, mas antes que possa dizer uma palavra, todos sacam suas espadas e o levam sob custódia. Antes de tudo isso, o Fan era líder da seita em ascensão Pavilhão Lanchio, e seu único sonho era elevar a sua seita ao nível A nos rankings. Ele estava muito perto de alcançar esse objetivo, e só precisava vencer a sua próxima luta no torneio de seitas. No dia do torneio, ao sair, o Fan é cumprimentado por um dos membros da sua seita, que desejam boa sorte na batalha. Ele agradece, mas precisa se apressar para não se atrasar. O torneio de promoção para a classe A é algo grandioso nesse continente. Logo o torneio começa e o Fan entra na área. Com um gesto ele invoca seu inseto pet baleia Nian. O seu oponente fica impressionado com a demonstração, pois é claro que o Fan se dedicou muito para treinar o seu pet, mas ele não é o único com um pet poderoso. O mestre Wong junta as mãos formando uma bola de fogo, onde invoca o seu macaco gigante para lutar em pé de igualdade com o Fan. Curioso para ver do que o nosso prota é capaz de fazer, o duelo começa e os pets avançam um contra o outro, colidindo no centro do ringue. O macaco acerta um uppercut devastador em Nian, mas a baleia se recupera rapidamente e revida com um jato de água de alta pressão. O Fan então ordena que Nian ataque Wong diretamente, o forçando a correr e desviar, até que o macaco agarra Nian pela boca e começa a girá-lo pelo estádio. Quando o macaco arremessa a baleia, ela quase esmaga a todos, se o Fan não tivesse retomado o controle a tempo. Então ele voa pelos ares com Nian e se prepara para usar os seus golpes especiais, mas o Wong já esperava isso. Quando Nian lança seu ataque de água, o Wong e seu macaco conseguem bloquear e desviar com facilidade. O macaco então voa até o céu, aparentemente carregando a sua barra de especial, pois ele muda de forma e lança um punho de fogo direto contra o Fang e Nian. Alguns dos apoiadores de Fan já começam a se preocupar, já que o golpe parece assustador. Ainda assim, o Fan está confiante porque tem um truque especial na manga. Ele executa uma técnica para fazer a sua baleia acender a segunda forma, e quando o punho de fogo se aproxima, Nian o engole inteiro. O macaco continua atacando, mas com a habilidade de Fan, Nian consegue absorver a energia de todos os golpes até finalmente cuspir tudo de volta no macaco. Mas justamente quando parecia que o Fan iria vencer, algo estranho começa a acontecer com Nan. O seu corpo começa a se decompor diante dos olhos de Fan, e de repente ele começa a atacar descontroladamente o estádio. O Fan não faz ideia do que está acontecendo, mas sabe que não pode deixar Nian machucar as pessoas inocentes. Ele tenta cancelar a invocação, mas por algum motivo ele não consegue. E assim que Nian percebe que Fan está tentando desfazê-lo, ele se vira e engole o Fan inteiro. De volta ao presente, o Fan acaba preso em uma masmorra, mas no caminho até lá ele conseguiu reunir algumas informações importantes. Já faz um ano desde o incidente no torneio da seita, então o mundo inteiro acredita que o Fan foi morto pelo seu próprio pet. Mas antes do torneio, ele recebeu um pergaminho proibido de um homem misterioso mascarado. Esse homem o informou que se tratava de um pergaminho de reencarnação, e que se o Fan sofresse uma lesão fatal enquanto estivesse com ele, um ano depois a sua alma seria transportada para o corpo de uma pessoa saudável que tivesse morrido recentemente. Isso significa que o antigo dono desse corpo morreu naquela floresta, e foi aí que a alma do Fan sumiu. Mas ele ainda não sabe quem era o antigo dono desse corpo, nem qual crime ele cometeu para ser um homem procurado. De qualquer forma, ele precisa sair dali se quiser descobrir mais. Então ele tenta invocar os pets espirituais desse novo corpo, para ver se podem ajudar. Mas tudo que aparece é um poodle e um
cacto, mano. As coisas não parecem boas para ele, mas ele tenta se manter otimista e pede que mostrem as suas habilidades especiais. Mas para sua decepção, o único truque do Poodle é urinar no chão. Já o cacto consegue criar vinhas longas para prender as pessoas. Essa habilidade ao menos parece um pouco útil, mas ainda assim não será suficiente para fugir dali. Pouco depois, o fã ouve um guarda se aproximando, então ele manda os pets voltarem para seu corpo antes que sejam pegos. O guarda abre a porta da cela e diz que a senhorita Bee quer vê-lo em seus aposentos, mas assim que entra, o guarda se revolta com o cheiro de xixi do Poodle no chão. O fã até tenta disfarçar e diz que não foi ele que urinou ali, mas considerando a distância, o guarda duvida. Mesmo assim, não é função do guarda se preocupar com onde o fã faz xixi, ele apenas manda o fã se apressar, pois a Bee está esperando. No caminho, o fã tenta perguntar por que essa mulher perigosa quer vê-lo, já que pelas circunstâncias de sua prisão, ele está com medo de ser torturado. O guarda, no entanto, não responde nada. Eventualmente, eles chegam no quarto de Bee. O guarda bate a porta e avisa que trouxe o prisioneiro como ela pediu. A Bee fica satisfeita e manda o guarda deixá-lo lá e voltar aos seus deveres. Enquanto o guarda se distrai, o fã consegue soltar as mãos, mas como ainda não tem muita chance de escapar, ele finge que continua amarrado. Ele então entra no quarto e vê a mulher esperando por ele enquanto toma chá. Ela o chama de Liu Fang, o nome do antigo corpo, e pergunta se ele sabe por que ela o manteve vivo. O fã não faz ideia do que Liu fez para irritá-la, então tenta jogar seguro e pergunta se vai ter uma segunda chance de corrigir os seus erros. O erro no caso foi que esse Liu safado apertou os melões da Bee na frente de todos os membros da seita. O fã não teve nada a ver com isso, mas a Bee não sabe que ele reencarnou no corpo de Liu, e mesmo que dissesse, ela provavelmente não acreditaria. Então ele tenta se desculpar esperando que ela o perdoe, mas a Bee não tem intenção nenhuma de perdoá-lo. Ela diz que a única razão pela qual ele não está morto é porque ela quer que ele sofra a mesma humilhação que ela sentiu. O seu plano é transformá-lo em seu escravo e atormentá-lo pelo resto da vida. O fã não gosta nem um pouco dessa ideia, quem gostaria, não é mesmo? E então começa a se afastar lentamente, tentando convencê-la de que seria um péssimo escravo. Ele finalmente chega à porta e acha que talvez consiga escapar, mas assim que está prestes a sair, a Bee diz que não deu permissão para ele sair. Como punição, ela o ataca com o seu pet espiritual. O fã consegue bloquear o primeiro golpe, mas então a Bee libera a verdadeira forma de sua cobra para atacá-lo, lá ele. A mulher fica decepcionada achando que o fã morreu rápido demais, mas ele ainda está inteiro e agora trouxe os seus pets para lutar. A Bee ri, incrédula que o fã acha que pode enfrentá-la com aquilo. Ela manda sua cobra atacar e o fã precisa reagir, então ordena que o Poodle Juan avance. A princípio parece que o cachorro será devorado pela cobra, mas aí o fã assume o controle de seus movimentos e de repente o Poodle está driblando a cobra como um profissional. O cacto já está em posição, então o nosso prota ordena que ele se catapulte contra a cabeça da cobra, enquanto o Juan distrai. Cacto acerta em cheio e agora os dois estão correndo ao redor da cobra, confundindo-a. A Bee fica impressionada com a habilidade de fã em controlar os dois pets ao mesmo tempo, mas ainda tem um plano. Ela manda sua cobra girar rapidamente para arremessar o Juan e o cacto. Quando a cobra finalmente se livra das vinhas, ela salta no ar e engole o cacto. A Bee comemora achando que venceu, mas tudo fazia parte do plano de Fen. Ele assume o controle do cacto de dentro da cobra e a amarra por dentro. Aí com a cobra presa, o fã ordena que o Juan use seu golpe supremo. O Juan então corre pelo corpo da cobra e urina nela inteira. A Bee não acredita no que acabou de ver e fica tão furiosa que ativa a segunda fase da cobra para se vingar. E de repente tudo muda. A cobra se envolve em chamas para queimar as vinhas e o cacto é quase carbonizado no processo. Em seguida, a cobra acerta o cachorro que cai desacordado. O fã então os recolhe para garantir que não morram. Com os pets fora de combate, a Bee decide atacar o fã diretamente e a sua cobra o lança na água. Prestes a se afogar, o fã começa a temer pela própria vida, até que algo nada perto de seu rosto e lhe dá uma ideia. Na superfície, a mina usa um pouco de água do lago para limpar a urina do cachorro em seus sapatos, quando de repente o fã emerge. Ela fica surpresa achando que ele já estaria morto, mas o fã havia se conectado com o bagre do lago e o tornou seu novo pet. A Bee zomba dele por estar tão desesperado, já que todos sabem que bagres são pets pouco confiáveis, e embora possam evoluir para quase invencíveis baleias, uma dessas baleias quase matou o seu próprio mestre, e desde então a espécie foi apelidada de assassina de mestres. Todos os bagres foram exterminados por ordem da liga. O único motivo de haver um
por ali é porque o irmão de Bee coleciona espécies extintas, e esse pode ser o último bagre do continente. O fã não aguenta mais ouvir essas calúnias sobre bagres e manda Bee calar a boca. Ela se ofende e decide acabar com ele. A sua cobra entra em ação, mas o nosso prota consegue segurar as suas presas tempo suficiente para que o seu novo bagre entre em posição. Leon então nada pelo ar e por um comando de fã morde o rabo da cobra e começa a sugar. Que isso, mano? A Bee então fica em choque, pois só o falecido mestre do pavilhão Long sabia usar essa técnica, e o bagre de fã acaba devorando a cobra inteira. Ele sai do lago e corre. Aí logo depois os guardas da família de Bee são alertados da fuga e alguns lobos são enviados para caçá-lo, e ser perseguido por lobos definitivamente não é nada divertido. Ao se aproximar da borda da montanha, ele tem uma ideia ousada. Ele vai pular, então invoca o cacto e usa suas vinhas para se prender ao topo de uma formação rochosa. Ele aproveita o impulso para se lançar até a montanha seguinte. Com essa distância, os guardas não têm mais chance de pegá-lo. Eles passam a noite inteira procurando, mas sem sucesso, e pela manhã eles voltam ao clã de Bee para dar a má notícia. Não encontraram nem pegadas e acreditam que o fã pode ter morrido na queda. A mina, porém, não está convencida. Ela grita com seus guardas, chamando eles de inúteis, e exige que continuem procurando, pois quer o fã vivo ou morto. Enquanto isso, o fã acorda com um pássaro em seu rosto. Ele está perfeitamente bem, embora desejasse que tudo na noite anterior tivesse sido só um pesadelo. De volta à casa de Bee, ela conta ao irmão tudo o que o fã fez, inclusive que usou um bagre para devorar a sua cobra. Ela implora que ele a vingue, mas o irmão não se importa com a rixa dela. Ele está mais incomodado pelo fato do fã ter roubado seu bagre de edição limitada, parte da coleção de espécies raras. A Bee então se irrita com a indiferença do irmão, reclamando que ele não lhe deu o bagre, mesmo sendo tão poderoso. Mas o irmão explica que a espécie não é forte, na verdade não tem nada especial, exceto a habilidade natural de devorar as coisas, e isso só funciona em alvos parados por um tempo. Mesmo evoluindo para a baleia, ela continua fraca, então tecnicamente bagres são inúteis em combate. Só há uma exceção, um bagre sob o controle do mestre Faolin Shao, que pode ser incrivelmente poderoso, mas esse homem está morto e ninguém mais conhece os segredos de sua técnica. Enquanto isso, o fã está no topo da montanha cultivando o bagre e refletindo sobre tudo que o trouxe até ali. Ele fracassou em sua vida anterior e todo o legado que construiu foi destruído por aquele acidente, mas ele promete não desistir, não importa quanto tempo leve. Ele promete que vai chegar ao topo da liga e provar o seu valor para o mundo. O primeiro passo do fã é se reunir com os membros da sua seita, então ele vai até uma das filiais da liga e pede para alugar o pet mais rápido que tiverem. Normalmente ele teria que pagar uma fortuna para alugar pets velozes como uma pantera das sombras ou um ouriço azul, mas o fã explica que o seu pavilhão tem um contrato com a liga, então ele pode alugar pets gratuitamente. O atendente se mostra bem disposto a ajudar, mas precisa confirmar a qual pavilhão o fã pertence. Para isso ele pede que ele execute a dança característica de seu pavilhão. O fã estava torcendo para não ter que fazer isso, pois a dança é extremamente vergonhosa. Mesmo assim, ele engole o orgulho e a realiza. O atendente acha a cena hilária, mas o fã pede para que ele apenas verifique o nome do pavilhão o quanto antes. Mas depois de buscar no sistema, o atendente dá uma notícia devastadora. O pavilhão Ling Shao foi removido da lista de membros da liga. Fã, segundo os registros, morreu em maio do ano anterior. Após a sua morte, o pavilhão foi rebaixado para a classe C. Pouco tempo depois, a liga emitiu uma ordem para exterminar todos os bagres, o pet símbolo de Ling Shao, e com isso o pavilhão foi rebaixado novamente, dessa vez para a classe D. Finalmente, após um ataque e roubo em massa, o pavilhão sofreu perdas tão grandes que foi removido por completo do registro da liga. O fã não consegue acreditar que tudo isso aconteceu em apenas um ano. Se for verdade, ele precisa voltar para o pavilhão o mais rápido possível, na velocidade máxima que esse porco de aluguel consegue levá-lo. Mas antes ele faz uma parada num centro de cuidados para pets, pois precisa tratar do Juan e do Cacto. Chegando ao centro, ele vai até a recepção e explica que 2 de seus pets estão gravemente feridos e precisam de atendimento urgente. Nisso, a recepcionista recolhe os pets e informa que Fan pode voltar mais tarde para buscá-los. Com o tempo livre, ele decide fazer algumas compras. Ele vai até uma loja e com sorte consegue chegar a perto de pegar o último pergaminho de defesa em estoque. Contudo, antes que o vendedor possa entregar o item, um homem chega na loja arrastando uma garota amarrada e exige
comprar o pergaminho. O atendente pede desculpas, mas informa que a política da loja é quem chega primeiro compra primeiro, e o nosso prota chegou antes, mas o homem não aceita bem a recusa e ameaça incendiar o fã ali mesmo. A situação fica crítica, pois o nosso prota está sem seus pets para se defender, mas pouco antes do ataque ele reconhece o rosto de Fan como sendo de Liu. Aparentemente eles eram grandes amigos antes de Fan reencarnar no corpo de Liu. O homem chamado Sung se senta com ele e começa a conversar casualmente, perguntando por onde Liu andava. O nosso prota não quer explicar que Liu está morto e ele agora ocupa o seu corpo, então inventa que estava dormindo em casa. O Sung começa logo a desconfiar, já que o Liu que ele conhecia nunca recusaria uma bebida, mas o Fan dá outra desculpa, ele bebeu demais a noite anterior. Nisso o Sung insiste e propõe um desafio: se vencer o Fang em uma competição de bebida, ele poderá ficar com o que quiser. O Fan não tem muita escolha e aceita. Em sua vida passada, uma única taça de álcool já o deixava como um idiota completo, mas surpreendentemente, mesmo após várias rodadas, ele continua sóbrio. Já o Sung, por outro lado, tá completamente bêbado. O Fan então percebe que o corpo de Liu possui uma resistência absurda ao álcool, e como ganhou a aposta, pega o pergaminho e se despede. Enquanto se afasta, ele vê a garota amarrada por Sung e sente pena. Ele decide soltá-la, tira o saco de sua cabeça e a alerta para nunca mais se aproximar de alguém como Sung. Depois disso, deixa o centro para continuar a sua missão. Agora que ensinou a bolha de defesa para sua baleia e curou seus outros dois pets, ele está pronto para visitar alguns velhos amigos. Enquanto isso, na sede do pavilhão de Lin Shao, Hu Ling corre até o quarto de Dawn para avisá-lo de que o local está prestes a ser atacado. Daiwan sai imediatamente e encontra um grupo de arruaceiros liderados por um homem que afirma que a partir daquele dia o território do pavilhão será propriedade da sua gangue, a gangue Pedra Dura. Aí ele dá um aviso: se quiserem viver, eles devem abandonar o local o quanto antes. O líder da gangue parece bem confiante, sabendo que o pavilhão está em decadência, mas Daiwan avisa que mesmo com o status caído, eles ainda têm força. Ele invoca a sua gata das sombras, Haimei. Dois membros da gangue atacam com os seus pets, um lagarto e um porco-espinho, tentando lançar o porco-espinho contra Haimei, mas ela é rápida demais, desvia com facilidade e retalha o inimigo em pedaços. O lagarto tenta atacar em seguida, mas também é lento demais. Haimei se move por trás e corta sua cauda fora. Irritado, o líder manda seu besouro de combate atacar. No entanto, Haimei o destrói num piscar de olhos. Daiwan começa a zombar dos inimigos por terem subestimado a sua gata, mas o líder da gangue aproveita a distração e ordena que o besouro lance o seu chifre, não contra Daiwan, mas contra Gu Ling. Haimei salta para proteger Gu Ling e destrói o chifre, mas acaba se expondo demais. O lagarto aproveita e morde o seu corpo com força. Nesse momento, o fã finalmente chega ao pavilhão. Ele se sente feliz por estar de volta, mas ele fica chocado ao ver o estado deplorável do lugar. Portões abertos, manutenção zero. Mas o que mais o assusta, no entanto, é o som de batalha vindo do pátio. Ele corre até lá e encontra Haimei sendo devorada pelo lagarto. Após acabar de mastigá-la, o monstro arremessa longe. Daiwan salta para pegar o seu corpo no ar, mas acaba caindo num vaso ao aterrissar. Daiwan implora para que Haimei aguente firme, prometendo levá-la para tratamento, mas já é tarde demais. Ela perdeu muito sangue e poucos segundos depois ela morre nos seus braços. Agora que todos os pets dos membros do pavilhão foram mortos, eles estão completamente indefesos. O líder da gangue ordena que todos saiam imediatamente, ou ele pode considerar fazer algo terrível com eles. Enquanto isso, ele começa a se aproximar de Gu Ling, mas antes que possa tocá-la, o seu lagarto é atingido por um estranho líquido amarelo. O líder olha para cima e vê Huan em cima do telhado, sem entender como um simples filhote conseguiu chegar até ali. É então que o fã se revela e pergunta ao líder o que ele pensa que tá fazendo. O líder manda o fã cuidar da sua própria vida, achando que ele é apenas um curioso querendo bancar o herói, mas Gu Ling sente que há algo familiar naquele estranho. O fã não está disposto a deixar um bando de delinquentes tomar a terra que ele lutou tanto para conquistar, então ordena que Juan ataque. O líder da gangue debocha da ideia de um filhote enfrentar o seu lagarto dragão, mas fica chocado ao ver Juan desviar dos ataques com facilidade, e a surpresa ainda aumenta quando o fã pede para que Juan use seu novo golpe especial. Nisso, o filhote avança e dá uma cabeçada certeira no estômago do lagarto, o derrotando. A técnica se chama urina fraca e tem o efeito de enfraquecer drasticamente qualquer um que for atingido por ela, o que aconteceu no início da luta. O fã já havia garantido a vitória desde aquele momento. Enfurecido, o líder da gangue manda seus comparsas invocarem os pets reserva e partirem para o ataque direto. O fã então finge estar com medo e foge pelos portões.
portões, atraindo todos os inimigos para fora. Quando ele sai, não encontra mais os seus pets, e nesse momento o Fan revela que Nian os devorou. Nisso a gangue entra em pânico ao perceber que o Fan possui um pet proibido e ameaça denunciá-lo, mas o nosso prota contra-ataca dizendo que se tentarem deixará Nian devorá-los também. Amedrontados, todos fogem. Com a ameaça resolvida, a Goling aparece para agradecer, mas é surpreendida quando o Fan a abraça dizendo que sentiu muita falta dela. Confusa, a Mira pergunta se conhece ele de algum lugar, e o nosso prota quase revela que é o antigo mestre do pavilhão reencarnado, mas se lembra que alguém provavelmente sabotou a sua morte e que ele ainda não sabe quem foi, então decide manter segredo e se apresenta como Liu Fang. Mais tarde, dentro do pavilhão, a Goling o apresenta como o homem que os salvou. Embora todos sejam gratos, o clima ainda é de tristeza, principalmente por causa da morte de Haimei, a gata de sombra. O Daiwan, devastado, decide abandonar o caminho de cultivador. Ele foi o primeiro membro do pavilhão, e mesmo quando era um novato sem prestígio, acreditou em seu sonho. Mas agora, com a destruição do pavilhão, ele perdeu toda a fé. Os outros membros seguem o exemplo e também vão embora. O Fan então implora para que eles fiquem e promete restaurar o pavilhão à sua antiga glória, mas ninguém acredita nele. Com o coração partido, o Fan percebe que o pavilhão Lin Shao chegou ao fim. Na manhã seguinte, restam apenas 3 membros. Guling está triste por ver tudo desmoronar, mas precisam escolher um novo mestre. Daiwan era o sucessor natural, mas agora que partiu, outro mestre deve assumir. Mas quando o Fan pensa que o escolheram, Sai revela que a nova líder será Guling, e apesar de insegura, ela aceita a responsabilidade. A primeira missão da nova mestre é reconstruir o grupo, e isso significa capturar novos pets, mas todas as áreas boas do mapa já foram saqueadas, e é aí que o Fan se lembra de um lugar especial. Ele guia os poucos remanescentes por uma floresta, desviando de caçadores e multidões até pular de um penhasco. Os outros pensam que ele se machucou, mas o Fan está bem. Ele usa seu cactus para descer o grupo com segurança, e lá no fundo do desfiladeiro ele revela a entrada de uma habitat secreta subterrânea. Como ninguém mais conhece o local, ele acredita que os melhores pets ainda devem estar por lá, mas justamente nesse momento Yui avista um pet flamejante à distância e pergunta para Fan qual a classe dele. Depois de uma olhada, o Fan percebe que é uma raposa de fogo de 3 caudas, mas para uma raposa de fogo ter 3 caudas, ela precisa estar na segunda fase de ligação da alma, o que significa que essa raposa tem um mestre, e o mestre deve estar por perto. O Fan imediatamente avisa todo mundo para ter o máximo de cuidado, porque tem mais alguém naquela caverna, mas antes que alguém possa responder, o Fan é atacado por trás. Ele consegue desviar do golpe, mas o atacante avisa ele e aos outros que aquele é o seu território, e que se não saírem agora, mostrará nenhuma misericórdia. Ele tenta assustá-los para capturar o Lorde para si mesmo, mas o Fan simplesmente ri da cara dele e diz que ele nunca poderia vencê-los numa luta com a sua raposinha fraca. Os outros entram na brincadeira, dizendo que poderiam varrer o pet do cara sem nem suar, mas lembrando que nenhum deles tem pets no momento, então estão totalmente blefando. Começar uma briga agora seria terrível, então o Fan cria um plano e diz para todos fingirem ser fortes e sanguinários para assustar o cara, e o plano funciona perfeitamente. É suficiente para fazê-lo repensar as suas ações e decidir deixar o grupo do Fan em paz. De repente, o Fan sente uma pressão vinda da caverna e avisa aos outros que o Lorde apareceu, mas antes que pudessem pensar em um plano, a Su e a raposa começam a correr direto para o Lorde. O Fan e os outros os perseguem, mas quando finalmente alcançam o Lorde, o Fan avisa para terem cuidado, porque parece estar na fase madura, o que significa que já possui uma habilidade única. A Su então diz para todos ficarem fora do caminho enquanto ele subjuga o panda, e o Fan não pretende intervir, já que Su chegou primeiro. O Su manda sua raposa atacar, que investe contra o panda, mas antes que possam atacar, o chifre do panda começa a brilhar, e ele dispara um laser e acerta Su no peito. A cor começa a desaparecer do corpo de Su, e ele não entende o que está acontecendo, mas alguns momentos depois, o panda dispara outro laser em Fan. Aí o Fan tenta desviar, mas mesmo assim o laser toca no seu cabelo, então ele avisa para os outros irem se esconder antes que sejam atingidos também. O corpo de Fan começa a desenvolver manchas roxas e ele se preocupa em ter sido envenenado, então ele rapidamente convoca Guan e pede para usar a sua habilidade de urina desintoxicante. O Guan fica confuso, pois não vê nada de errado com o Fan, mas faz o que foi mandado e espirra no rosto dele. No entanto, a urina desintoxicante não faz efeito, então o nosso prota só levou um jato de xixi à toa. O panda então dispara outro laser na direção da raposa, que parece ter deixado um ferimento grave, mas quando o Su vai checar o seu pet, percebe que não há dano real. É mais como se alguém tivesse pintado o corpo do pet. E o mesmo acontece com o Fan,
panda, que apesar de parecer envenenado, se sente perfeitamente bem. Logo, ele percebe que a habilidade do panda é absorver cores e criar ilusões para distrair os inimigos. E embora isso não pareça tão perigoso à primeira vista, é muito difícil acompanhar um oponente quando ele consegue se camuflar perfeitamente. Mas o lado positivo é que essa mudança de cor não causa dano, então só precisam se preocupar em evitar os ataques do panda. A Su manda a raposa continuar desviando dos ataques do panda, mas o panda torna-se um bambu invisível, então a raposa não consegue enxergá-lo a tempo de desviar. O fã então convoca o cacto para amarrar o panda, mas logo percebem que era só uma ilusão, e o panda verdadeiro surge do nada para chutar o cacto para longe. Em seguida cria um flash de luz ofuscante com o seu chifre, e quando o fã e o Su conseguem enxergar de novo, o panda desapareceu. Ambos então ficam em alerta, pois o panda pode estar se escondendo novamente com o seu controle de cores, e assim que a raposa vê algo se mexendo, pula para atacar. No entanto, era uma armadilha, e um segundo depois o panda cai do teto e arremessa a raposa no chão. Ele usa sua técnica suprema e muda as cores do ambiente para sobrecarregar os cérebros de Fan e de Su, e enquanto eles estão confusos, continua a bater neles. O Juan, porém, ainda não entende o que está acontecendo. Qualquer um dentro do alcance do panda deveria ficar desorientado pelas cores que mudam, mas o Juan é daltônico, então para ele parece que o Fan e o Su estão só brincando. E cansado de ver o seu mestre perder para um panda, enquanto o panda não está olhando, o Juan se aproxima por trás e dá um soco na cabeça dele. E quando o panda está no chão, ele faz xixi nele para afirmar a sua dominância. O Fan fica chocado que Juan conseguiu derrotar o panda tão facilmente, mas fica feliz que finalmente capturaram o Lorde. Porém, um momento depois, Su agarra o panda e começa a fugir. O Fan e os outros correm atrás, mas Su tira um pet dente de leão e usa para voar, então não tem como pegá-la agora. Mais tarde à noite, o Su leva o panda até o templo da seita do leste, e ao chegar ao portão diz ao guarda que veio ver o Sr. Yu. Aí o guarda deixa o Su passar e ele fica surpreso que o Su conseguiu capturar um Lorde sozinho, mas o Su não veio para receber elogios vazios. Ele só quer que Yu cumpra sua parte do acordo e liberte o seu pet. Enquanto o Su está distraído, algo escapa para sua sombra, mas ele fica focado em Yu e não percebe. O Yu manda os seus guardas trazerem o Ice Tails, e o Su fica feliz em ver o seu pet novamente, mas assim que tenta libertar o Ice Tails, os homens de Yu tentam capturar o Fire Tails. Aí o Su exige saber o que tá acontecendo, porque aquilo não fazia parte do acordo, mas o cara nunca teve intenção de deixar o Su recuperar o seu pet Ice Tails. Ele ordena que prendam o Su, mas o Su não é fraco e consegue lutar contra eles com a ajuda de Fire Tails. Contudo, Yu então invoca o seu pet e de dentro da sombra de Su surge uma figura gigante, antes de esmagar o rosto de Su contra o chão. No dia seguinte, o Fan e os outros vão até a cidade comprar pets. Enquanto o Fan está ocupado com outra coisa, os outros veem um cartaz de procurado de Liu Fang no meio da cidade. Ele tenta ser otimista e diz que talvez não seja o mesmo Liu Fang que está ajudando eles. Então o melhor é manter segredo e observar o que ele faz para ver se ele realmente é um criminoso perigoso. Justamente quando o Fan volta para o grupo e os vê reunidos perto de um quadro de avisos, ele pergunta se tá tudo bem e todos se assustam. Eles dizem que tá tudo suave, meu mano, e o Fan não vê motivo para questionar, então manda todos se apressarem para comprarem os pets, mas antes precisam de dinheiro, então vão ao banco. Gu Ling faz a dança do pavilhão para acessar a conta, mas para sua decepção, o caixa diz que alguém sacou todo o dinheiro deles há alguns dias, e ela desaba em lágrimas, porque não acredita que foram roubados de tudo. Aí o Fan lembra que foi ele quem sacou aquele dinheiro quando estava começando. Felizmente ele não gastou todo o dinheiro, então conta para eles que tem algum dinheiro e podem usar para comprar pets. Os quatro vão ao mercado e assim que chegam lá, a Yui já se apaixona por um bicho aí, mano. Eu não sei qual é o nome desse bicho aí. Ela acha ele muito fofo, mas custa 20.000 moedas e eles não têm esse dinheiro agora. A Yui então entra no modo de pechincha e começa a importunar o vendedor, chamando o bicho de feio, sem graça e inútil. Eventualmente ela consegue um bom desconto, mas isso acaba abalando a autoestima do bicho. Quando vê Yui fazendo a sua mágica, Axie pede ajuda porque quer um pet desses, e com a aparência esquisita deles, a Yui tem todo o argumento que precisa para pechinchar. Agora tanto Axie quanto Guli tem pets, mas Yui ainda não escolheu um para ela, então continua andando pelo mercado. Mas de repente um homem chama por Yui e oferece para vender um pet novo que acabou de adquirir. O grupo logo reconhece que é o panda que Su roubou deles ontem. O panda pertence legitimamente a Su, que exige que o vendedor devolva imediatamente. E embora o vendedor saiba que o pet foi roubado, ele não está preocupado porque reconhece o uniforme do pavilhão Lin Shao e sabe que eles são muito fracos para ser uma ameaça. Ele faz parte da seita do leste, sob o comando
medo de Yu. Goling começa a ficar com raiva, mas o vendedor diz que ela não pode atacá-lo, pois as regras da liga proíbem o uso de pets em público. E isso pode até ser verdade, mas as regras não dizem nada sobre usar um pet que ainda não tem mestre. Nisso, Kazai se aproxima do panda e tem uma ideia. Depois de alguns minutos, chama a atenção do vendedor e diz que o panda conseguiu escapar enquanto ele discutia com Goling. O vendedor entra em pânico, pois o Yu mataria se descobrisse que perdeu o Lord Panda. Ele abre a gaiola para tentar ir atrás do panda, mas quando tenta se espremer pelo buraco, percebe que tudo era uma ilusão e o panda ainda está dentro da gaiola. O vendedor é nocauteado com um único soco, mas o panda ainda é perigoso e o fã fica preocupado que ele possa machucar alguém. Mas a Yui diz que ele não precisa se preocupar. Ela se aproxima do panda e conta a história de como a sua seita caiu em ruínas e de como ela foi impotente para ajudar os seus amigos. Então pede para o panda se tornar o seu pet espiritual para que ambos fiquem mais fortes juntos. O panda se compadece dela e concorda em se tornar o pet de Yui. E esse é o primeiro pet de Yui. E ela não está familiarizada com o processo de ligação. Aí a outra menina aí explica como fazer e mostra a posição correta. A Yui oficialmente se liga ao Panda Lord e o fã fica feliz por ela. Um momento depois, ele percebe que Firetails está amarrado na loja. Pelo que se lembra, o Su se importava muito com Firetails, então o fã acha difícil acreditar que o Su venderia seu pet tão fácil. O fã solta Fire e Ice Tails, e eles lhe contam que Su foi capturado e que está sendo mantido refém. A Axe então pergunta ao fã se deveriam tentá-lo salvá-lo, mas a seita do leste é muito mais forte que eles e seu líder é tão forte quanto um general espiritual, então eles estão em muita desvantagem. Porém, o fã diz que conhece uma maneira de vencer a seita do leste e diz a todos para irem para casa, pois ele tem algo que quer mostrar. Antes de morrer, o fã havia escondido várias pílulas de upgrade embaixo de uma árvore, e com essas pílulas todos poderão fortalecer os seus pets o mais rápido possível. Enquanto isso, o Su tá acorrentado e sendo torturado para que ele quebre o contrato com os seus mascotes. Mas mesmo que ele fizesse isso, ele sabe que o cara ia dar um fim nele de qualquer jeito. Naquela mesma noite, o fã e o resto da galera iniciam a invasão. E o Su ouve uma confusão acontecendo lá fora, mas não faz ideia do que tá rolando. Até que o grupo do fã chega na cela dele. Eles estão ali para tirar ele de lá. E quando libertam o Su, Fire e Ice Tails correm para cima dele. E ele fica aliviado de ver que estão bem. Ele não entende porque o fã tá ajudando tanto, mas o fã só diz que estão em missão e que o Su é forte, então seria uma baita ajuda. Era só isso que o Su precisava ouvir. Ele veste uma camisa e parte com todo mundo para invadir a seita do leste. Um tempo depois, o Yu aparece e vê que seus guardas estão todos nocauteados no chão. Um deles avisa que estão sendo invadidos e o Yu fica chocado que alguém teve a audácia de atacar a sua seita. Enquanto isso, o fã tá procurando o Yu para enfrentá-lo, mas acaba encontrando a sala do tesouro dele, o que, convenhamos, é até bem melhor. O lugar tá cheio de raridades, relíquias, pergaminhos avançados e até mesmo materiais de upgrade. E isso é ótimo para o fã, que finalmente pode dar um upgrade no Juan e no Cactus. Só que os upgrades demoram, então ele vai ter que deixar isso para depois de derrotar o Yu. Só que do nada, o cara aparece das sombras e oferece dividir os materiais com o fã se ele topar se juntar à seita do leste. O fã até agradece a proposta, mas diz que já faz parte do pavilhão Lin Shao e tá ali para vingar o seu pessoal. O Yu então fala que se ele quer vingança mesmo, ele devia ir atrás do traidor que armou pro mestre deles morrer. O fã não acredita nessa história de traição e o Yu nem perde tempo tentando convencer. Ele parte pro ataque direto, mirando nos olhos do fã. Por sorte, o Cactus o puxa para longe, mas o Yu manda seu mascote das sombras atrás dele. O fã sai correndo pela sala do tesouro, mas o bicho é rápido demais. Sem muitas opções, ele começa a jogar antiguidades nas sombras e, para a surpresa dele, isso funciona. O monstro para de persegui-lo porque o Yu é obcecado com aquelas relíquias. Nisso, o fã tem uma ideia. Ele manda o Juan derrubar um vaso de uma prateleira. Quando ele quebra, o Yu grita de desespero porque era caríssimo. Em seguida, o Cactus derruba uma prateleira inteira em cima do Yu. Só que quando o fã acha que venceu, a sombra do Yu perfura no peito. Nisso, o fã percebe que não vai dar conta sozinho e que precisa encontrar a Goling e os outros o quanto antes. O grupo da Goling chega a libertar os outros mascotes que o Yu
mantinha presos, mas então ela ouve uma explosão do lado leste onde o Fan tinha ido e começa a se preocupar. Nisso, o Fan chega até o grupo deles, mas ele tá muito machucado. Ele pede que segure a onda enquanto Skipper começa a curá-lo. De repente, nesse momento, a sombra do Yu aparece de novo e vai direto pra cima do Su. Só que Fire e Ice Tails pulam na frente para proteger ele. A Fire Tails tenta atacar a sombra, mas ela desaparece e reaparece logo atrás do Su. Ela está prestes a nocauteá-lo, mas Ice Tails atira e impede o golpe. A sombra então se afasta e o Fan diz para Yui que ela deve ter usado a habilidade de luz do panda, o que enfraqueceu o inimigo. O bom é que Skipper termina de curar o Fan e ele pode voltar à luta, mas os mascotes dele ainda estão no meio do upgrade, então não pode usá-los por enquanto. Os outros mascotes então unem forças. Fire e Ice Tails prendem a sombra, enquanto a Skipper se prepara para lançar um ataque no estilo bomba cinética. Só que nisso, o Yu ativa a segunda fase da sombra, cobrindo ela com uma armadura de osso. Com esse buff, a sombra quebra as amarras e derruba todos os mascotes por perto. Agora só sobrou a Guling, e como ela é a atual líder do pavilhão, o Yu quer se divertir esmagando ela. A sombra então levanta a mão para atacar, mas antes de atingir a Guling, é parada pelo Catfish do Fan. Os upgrades dos mascotes finalmente terminaram, e o Nian tá bem maior e mais forte. O Yu não acredita que tá vendo um Catfish. Eles tinham sido exterminados meses atrás. A Guling também fica chocada, porque só conhece uma pessoa capaz de usar um Catfish assim, o mestre dela. O Fan consegue empurrar a sombra do Yu para trás, então o cara muda de estratégia e começa a atacar de longe. O Nian desvia dos ataques no ar, mas acaba sendo atingido nas guerras e preso no chão. Normalmente isso seria ruim, mas o nosso prota tinha comprado um pergaminho de bolha defensiva, então consegue empurrar a sombra para longe. Ao mesmo tempo, o cacto prende a sombra com as vinhas, e com ela parada, o Nian parte para cima. Ele morde a cabeça da sombra e começa a sugar. O Yu então entra em pânico. Ele sabe muito bem o que vem a seguir e ordena que a sombra fuja a qualquer custo. A sombra então crava as garras no Nian, tentando escapar, mas ele continua sugando todo. Lá ele. Ela tenta se ancorar no chão, mas o Fan já tinha pensado nisso e manda Nian puxá-lo para o céu. Lá em cima, sem apoio, a sombra é completamente sugada para dentro da barriga do Nian. A força física da sombra foi destruída, mas enquanto o núcleo dela existir, eles têm um problema. Então eles precisam destruir o núcleo antes que o Yu consiga invocar o Shadow de novo. Então o Su manda o Fire Tails atacar direto o núcleo, mas antes que ele consiga destruir, o Yu usa o que restou do Shadow para dar um socão no Fire Tails e jogá-lo para longe. O núcleo acaba danificado, mas ainda está inteiro. O Fan e Nian correm para tentar acabar com ele de vez, só que antes que consigam, duas mãos sombrias surgem do nada e prendem os dois no chão. O Fan já está sem forças, e se o Yu conseguir invocar o Shadow de novo, já era. Tá todo mundo desmaiado. Só que bem na hora que o Yu vai trazer o Shadow de volta, aquela garota que o Fan salvou na cidade aparece do nada e destrói o núcleo com tudo. Ela tá meio perdida sem saber o que tá acontecendo, mas quando o Yu tenta atacá-la, ela mete um coice com o casco nele. A menina já vinha seguindo o Fan desde que ele a salvou, porque além de ser grata, ela também tá afim dele, mas ela é tímida demais para admitir. Então ela tapa o rosto e sai correndo floresta dentro, deixando o Fan completamente confuso. Um tempo depois, a galera começa a acordar e decide juntar os tesouros do Yu. Só que o Su fica ganancioso e exige 70% dos lucros para ele. Por sorte, depois que o Fan melhorou o Juan, ele desbloqueou uma nova habilidade, o xixi da amnésia. Então ele dá uma mijada no Su que na hora esquece o que tava falando. O Fan então aproveita e convence ele que o cara já tinha prometido abrir mão da parte dele como desculpa por ter roubado o panda da outra vez. E o Su acredita sem nem questionar. Com isso resolvido, o nosso prota manda todo mundo escolher um pet da coleção do Yu. Ele mesmo encontra uma bolinha de aço flamejante que parece ideal, então decide fazer um contrato com ela. Por algum motivo rola uma resistência, mas como o Fan já é craque em domar pets, ele consegue firmar o contrato. Só que logo depois ele sente uma pressão estranha no corpo e desaba no chão. A galera corre para ver o que rolou, e na manhã seguinte o Fan acorda na própria cama com a Sei do lado. Ela ficou super preocupada quando ele caiu no chão do nada, mas agora que ele tá acordado, ela e o Yui vão preparar uma refeição daquelas para ele recuperar as forças. O Fan ainda não entendeu direito o que aconteceu depois de domar a bolinha de aço, mas lembra que foi atacado por uma força esquisita. Mesmo assim, ele tá feliz porque conseguiram os materiais de upgrade da seita do leste e agora todo mundo vai poder evoluir os pets. Ele lembra que os peixes gato ganham um espaço de armazenamento quando evoluem, então pede pro Nian levar ele lá dentro para ver o tamanho. Lá ele. O Nian então engole o Fan, de boa, claro, e o Fan curte o que vê. Se continuar
continuarem nesse ritmo, os pets de todo mundo devem chegar na terceira fase do vínculo espiritual, antes da avaliação da seita D, o que acontece em alguns meses. Mas antes disso, o nosso prota precisa descobrir quem foi o traidor que sabotou ele na vida passada. Ele tem certeza de que não foi a Guling nem o pessoal dali, então deve ter sido alguém de fora da seita. Até descobrir quem foi, ele vai ficar esperto. Aí ele lembra que usou Nian na frente da Guling, então vai conversar com ela. Ele então encontra a guria no santuário que ela fez pro antigo mestre, e ela já pede desculpas por ter colocado tanta responsabilidade nas costas dele, mesmo ele sendo um novato. Desde que o fã chegou, ela sente que o pavilhão tem chance de voltar aos velhos tempos da glória. O fã diz que não fez nada sozinho, que foi tudo em equipe, mas tem uma parada que ele precisa contar. Ele explica a história do peixe gato e como conseguiu domá-lo, só não menciona que é o mestre dela reencarnado. A Guling diz que ficou chocada ao ver ele usando um peixe gato, mas deixa isso de lado porque tem algo mais urgente pra mostrar. Ela puxa um pôster que viu na cidade e pergunta se é verdade que o fã é um apertador de peitos tarado. O fã tava torcendo pra esquecer esse lance com a guria lá, mas até hoje não sabe o que esse Link fez pra deixar ela tão braba. Ele jura pra Guling que não é um pervertido e que tudo não passou de um mal entendido enorme. Nisso a Guling acredita nele, porque até agora ele só mostrou ser um aliado confiável. Já faz dias de que ele tá ali e não demonstrou nenhum comportamento degenerado. Na real, ela sente que conhece o fã há anos, mesmo tendo acabado de conhecê-lo. O jeito como ele age, como enfrenta os inimigos e até como controla o peixe gato, tudo lembra o antigo mestre dela, e ela sabe que essa semelhança não é coincidência. Então ela pergunta diretamente: "Você é meu mestre, né, seu safado? Você não me engana não." Os dois safados estão escutando a conversa lá fora, mas eles só pegaram a parte que dizem que o nosso prota pode ser um cara que gosta muito de respeito. Então eles ficam ali esperando para ver no que vai dar. Enquanto isso, o fã tá na dúvida se conta ou não a verdade para Guling. Ele ainda não descobriu quem é o traidor, então revelar a sua identidade agora seria perigoso. No fim das contas, ele decide manter segredo e tenta convencer a Guling de que ele não é o mestre dela. Nisso, ele segura ela pelos ombros e solta: "Eu sou aquele cara." E assim que Yui e Sai ouvem isso, eles invadem o quarto e amarram o fã por um comportamento suspeito. E ele só pensa que gostaria de não ter destruído a sua imagem desse jeito, mas pelo menos assim o seu segredo está a salvo e ele pode continuar investigando. De qualquer forma, o foco agora é o torneio de promoção da classe D. Eles precisam subir o nível da seita, então mãos à obra. Alguns dias depois, finalmente chega a hora do torneio. O grupo vai viajar montando em porcos. Ela pede desculpas por não conseguir um transporte melhor, mas o orçamento da galera tá apertado, então foi o máximo que deu para arranjar. Depois de se ajeitarem, eles seguem viagem, todos meio nervosos porque se prepararam muito para esse momento. Todas as facções planárias vão se reunir na ilha da competição. No meio do caminho, o fã percebe que alguém tá seguindo eles, mas descobre que é só aquela garota ovelha de antes. Ela tem espionado o fã há um tempo, mas toda vez que a Guling tenta falar com ela, a garota fica vermelha e foge. A Guling acha que ela só é muito tímida, então não se preocupa. Nisso, quando finalmente chegam ao centro dos exames, eles ficam surpresos com a multidão. No caminho até o balcão de registro, os outros participantes começam a zoar com eles, o que deixa a Gang Shi bem irritada, mas a Guling pede para ignorar. Ao chegarem no balcão, a Guling fica feliz ao ver que o examinador é um velho amigo, o Mestre Li. Ele também fica animado de vê-la, mas antes de se registrar, a Guling pergunta por que tem tanta gente esse ano. A Li explica que com o declínio do pavilhão Lin Shao, várias facções criminosas roubaram seus recursos e conseguiram se qualificar para o exame. Essas facções ainda tiram sarro do pavilhão por ter sido um alvo fácil, mas Li manda todo mundo calar a boca. Ele avisa a Guling que por mais que deteste isso, há só 8 vagas disponíveis, e se o pavilhão dela quiser entrar no torneio, vai ter que brigar por uma delas. As facções então caem na risada, achando que o pavilhão da Guling não tem chance nenhuma, ainda mais com ela de líder. Mas aí o fã entra na frente dela e pergunta se ela se lembra dos nomes das facções que roubaram o pavilhão, e a Guling responde que foi a Gong Fu, a Quang Sha, a Shang Gang e a Yang. Então o fã chama esses nomes bem na frente de todo mundo. Ele lembra bem da facção Wang Fu e o líder Wang Fuji. Anos atrás, o grupo deles foi roubado e o Wang implorou por ajuda. O fã, sendo bonzinho, ajudou, e sem isso a Wang Fu não existiria mais. Mas o Wang não quis nem saber.
Ele roubou o pavilhão sem peso na consciência. O fã fica decepcionado com o cara, mas como ele tá falando com tanta gente cara de pau, isso até facilita na hora de se vingar. Ele invoca o Juan e todo mundo das facções rivais ficam chocados. O bichinho já tá no nível 8, mano, e eles achavam que o pavilhão não tinha mais pets fortes. Wang tenta animar o pessoal dizendo que um cachorro só não vai vencer todos eles, mas logo depois todos os pets das facções são agarrados por cipós de um cacto turbinado, e o Juan aproveita para correr até o Wang e fazer xixi nele. E não é qualquer xixi não, agora o Juan tem xixi venenoso. O Wang percebe que o negócio é sério e até começa a pedir ajuda para as outras facções, mas se desespera ao ver que os membros do pavilhão também turbinaram os seus pets e derrotaram os outros rapidinho. O fã agarra o Wang pela camisa e exige que todas as facções que roubaram o pavilhão devolvam tudo, com 200% de juros. Todo mundo entra em pânico e topa na hora, e o Wang até diz que vira animador oficial do fã se ele tirar o veneno. O fã até sente um pouquinho de pena, porque o Wang ficou horrível com os lábios roxos tipo um pato, então joga ele no chão e manda o Juan jogar um pouco de xixi detox nele. O Lee fica impressionado com a força do pavilhão, e como as 4 facções problemáticas desistiram do torneio, o pavilhão da Guling garante a sua vaga. De repente, o Sai percebe que o Su está por ali, e fica chocado ao descobrir que ele é do estúdio Baiyu. O fã também achava que o Su era um treinador sem facção, mas o Su diz que é natural que alguém tão forte quanto ele esteja numa facção, mas admite a surpresa com o quanto o fã e o seu grupo cresceram desde a última vez que se viram. Reconhecendo a força deles, ele pergunta se topariam fazer uma aliança com a sua facção, e assim que ele fala isso, o líder da facção Wander também oferece uma aliança, querendo se juntar aos fortes, mas o Su recusa na hora, dizendo que a facção do cara é fraca demais, e isso irrita o líder, mas o fã prefere ficar de fora dessa treta para não arrumar confusão antes do torneio. Logo depois, a mestra do estúdio Baiyu manda o Su calar a boca, e ele obedece na hora, ele não quer levar bronca da velha. O fã então acha curioso que a mestra seja uma senhora, mas sente que ela é forte, então sabe que não pode subestimá-la. Nisso, todos os participantes são então informados de que é hora de seguir para a ilha do torneio. Logo, todos são avisados que devem seguir para os seus respectivos cafins, e em um piscar de olhos, um cafim aterrissa bem na frente dos membros do pavilhão. Nisso, a Yui entra em pânico, afinal ela nunca teve que montar num bicho tão grande antes, mas o resto do pessoal parece lidar bem com isso. Assim que eles chegam na ilha, eles são recebidos por outra examinadora chamada Lou, que fica surpresa ao ver o pavilhão por lá. O Lee explica que eles vão participar do torneio esse ano e que a Guling agora é a nova mestre do pavilhão. A Lou corre até ela dizendo que é super fã do grupo. Ela lembra que o pavilhão cresceu rápido ao comando do mestre fã, que sempre vencia os seus adversários com habilidade impressionante. Pena que tudo desandou depois da morte dele, mas a Guling garante que estão ali para restaurar a glória do pavilhão, o que deixa a Lou feliz, e ela deseja boa sorte para todo mundo. O líder da facção Ongu não curte nada o favoritismo das examinadoras com o pavilhão, mas percebe que talvez seja melhor ficar do lado deles, já que parecem estar fortes. Nisso, um tempo depois, a Lu reúne todos e avisa que vai distribuir um item essencial para o torneio. Ela tira uns anéis de um dos seus pets e coloca um no pulso da Guling. Ela explica que aquilo é um novo tipo de pet criado pela liga, chamado Consonance. Com a pulseira conectada à cabeça do bicho, os examinadores conseguem monitorar os jogadores em tempo real. Ela também avisa das 3 regras do torneio: usar a pulseira o tempo todo, não cair na água ou será eliminado, e nunca atacar alguém que se rendeu. Quebrar qualquer uma dessas regras significa desclassificação automática. Com tudo esclarecido, é hora de todos irem para os seus pontos de partida. Enquanto isso, a família Bei está a caminho do centro dos exames. Ao chegar, Bei Tanu cumprimenta o Lord Lee. Tanu é supervisor da competição e pede desculpas pelo atraso. Ele também trouxe a sua irmã mais nova, Lin Su, que quis vir para observar o torneio. Lin Su ouve alguém mencionar o pavilhão Lin Shao e se lembra de que eles foram uma facção de classe B. Uma pena estarem recomeçando do zero. Lou, por outro lado, não confia muito na família Bei, já que corre o boato de que a morte do mestre Fan teve relação com eles, mas Tanu garante que os boatos são falsos. A sua família nunca faria algo tão desprezível como assassinar um mestre. Lou então se desculpa várias vezes pelo comentário, mas Tanu diz que entende de onde surgiu esse tipo de suspeita, já que na época do acidente, tanto Bei quanto Lin Shao eram facções de classe B e rivais diretos. Ele teve a chance de duelar com o mestre Fan antes da sua morte, e mesmo sendo da mesma idade, o Fan era tão forte que Tanu não teve nem chance. Ele tem um respeito enorme por Fan e lamenta profundamente o que aconteceu. Deixando isso de lado, o torneio está prestes a começar. A
A ilha começa então a se transformar, revelando uma arena gigantesca. Todos os consonantes são ativados para acompanhar os participantes. Um consonante gordinho no topo da montanha cospe várias esferas brilhantes, espalhadas por toda a ilha. Lee explica que são 500 no total e que cada uma vale pontos. Quando 300 forem coletadas, a próxima fase do torneio será iniciada. Sai então acha isso fácil demais, que é só pegar umas bolinhas e pronto. Preocupado com a velocidade dos outros grupos, o fã propõe um plano. Já que são 500 esferas e só precisam de 300 para passar de fase, o grupo precisa pegar pelo menos 20 para garantir destaque. Cada um deve pegar 5 e todos se reencontram quando acabar essa parte da prova. Enquanto isso, o fã tá pegando esferas com o Juan e o Cacto, mas quando pega uma, um grupo próximo percebe a sua presença e ele se esconde. Enquanto isso, em outro canto, a Guling encontra uma esfera, mas assim que pega é atacada por outra seita, e pelo visto Downey é um dos membros. E assim, meu mano, termina o episódio 5. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou já deixa aí seu like e um comentáriozinho aí pra engajar no vídeo. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Drezinho Nimes ama você.